Boa noite. Estamos começando agora o segundo encontro da Semana do Autismo e do TDAH. E hoje a gente tem o privilégio de conversar com a Renata e com a Natália. Elas mesmas vão se apresentar para vocês conhecerem, né, todo o projeto que elas já executam e elas vão discutir sobre como que os óleos essenciais podem ajudar no tratamento fonoaudiológico das crianças com autismo. Então, meninas, é com vocês, estamos juntas. Bom encontro, muito grata por vocês estarem aqui. Obrigada, tá? Bom, eu vou começar a falar um pouquinho sobre mim e logo em seguida vou ter o prazer e o privilégio de passar a palavra para a Natália, nossa super convidada, uma querida que abraçou com todo amor e carinho o nosso convite, logo de prontidão. Então, foi bastante especial ela estar aqui com a gente, que ela é uma especialista na área e o que dá bastante credibilidade do nosso trabalho, em conjunto com profissionais que estão abertos iguais a ela para utilizar óleos essenciais nas questões que a gente vai tratar hoje, né, da Semana do Autismo do TDAH. Bom, então, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Renata, eu sou advogada, por enquanto, costumo falar que é por enquanto, porque os óleos essenciais chegaram até mim no meio da pandemia por conta de uma questão respiratória a princípio, e logo em seguida, ao saber das propriedades dos óleos essenciais, eu acabei vendo as possibilidades dele para uso em crianças. E vendo a questão também que a gente estava passando na escola em que minha família tem, eu comecei a prestar atenção nas videoaulas e percebendo, lógico, se nós adultos estávamos, né, com bastante insegurança, problemas emocionais, tensões, ficava imaginando como é que seriam as crianças no retorno da escola com tudo que foi passado, né, na pandemia. Então, acabei me tornando consultora de bem-estar da Duterra e, consequentemente, especialista em óleos essenciais, para justamente poder levar os óleos essenciais para a escola. Então, surgiu o projeto, né, do Aroma School, que após vários estudos, tanto é que eu não implementei logo, foi implementado mês passado. A Thais até veio para a gente poder abrir o projeto, para a gente ter até a abordagem dela, que ela tem bastante experiência com crianças também, inclusive com a Lua, no caso, né, por conta do Mamãe Natureba, enfim, vários projetos. E aí eu pensei, gente, por que não a gente colocar a aromaterapia de forma segura no ambiente escolar, lógico, sem nenhuma prescrição de uso tópico ou ingestão, por uma questão mesmo a partir de difusores, né, no ambiente escolar, com critérios, com óleos direcionados para foco, aprendizado e principalmente olhando o campo emocional. E um dos percussores desse projeto foi um cliente super queridíssimo para mim, que eu acompanho ele desde o berçário na escola, e a gente acompanhou ele nessa questão do autismo. A escola até trabalhou junto nessa questão, ao perceber algumas questões em conjunto com a mãe, e eu analisando essa questão da dificuldade, até mesmo anterior, independente da pandemia, quando eu vi, falei, gente, os olhos seriam maravilhosos para ele também. Então, eu falo, até já me declarei para a mãe dele, falando, olha, você tem um cantinho especial, porque, querendo ou não, você foi percussora de todas essas questões da aromaterapia na nossa escola, e ele foi um dos grandes percussores também, né, em conjunto com toda a questão de outras crianças também, de adaptação, que exige-se também um processo emocional. Então, foram peças que foram se encaixando para que o projeto acontecesse, e hoje a gente está aí com ele mandando bala nesse mês de uma forma bastante efetiva. Bom, então chega de falar sobre mim, né? By the way, a advocacia ela está ficando cada vez mais, sabe, assim, ó, é o cliente do cliente do cliente, tudo bem, tem que valer muito a pena, porque isso aqui está virando realmente minha paixão e a minha profissão, que está sendo o meu foco agora, totalmente voltado para a aromaterapia. E agora, um pouquinho de você, né, Nath? Por favor, fale um pouquinho. Gente, vocês só estão vendo aqui esse rabiscozinho, mas eu acho que depois a gente vai arrumar direitinho, mas isso aqui tá
não sei por que que surgiu, mas vamos lá. Bom, boa noite para quem não me conhece. Eu me chamo Natália, sou de Canoas, sou fonoaudióloga, me formei na Fundação, na UFSPA, em 2017. E desde então, assim, a partir de formada, na verdade, desde sempre, desde pequena, eu sempre gostei muito de brincar com crianças, sempre diziam que eu ia ser pediatra, e eu sempre tive um dom, digamos assim, né, para tratar com crianças, sempre gostei muito. E na faculdade, eu nem imaginava que eu ia lidar tanto com crianças, assim, que eu ia ser tão focada na área, mas a partir do momento que eu me formei, eu comecei a atuar na área da linguagem, atender as crianças, e no momento que eu conheci e atendi meu primeiro paciente autista, eu me apaixonei. Foi assim um presente que caiu na minha, na minha agenda, e desde então eu mergulhei de cabeça para estudar o autismo, comecei minha pós, e desde então também comecei a abrir mais a minha agenda para esse público, e não parei de estudar, e acho que não vou parar de estudar nunca sobre o assunto, né? Sou apaixonada. E hoje, então, neste ano, em janeiro, eu abri minha clínica em Canoas. Eu atendia muito em consultório, sozinha, e sentia muita necessidade desse trabalho interdisciplinar, né? Essa troca, porque o atendimento da criança com autismo depende de uma equipe bem completa, e sentia muita falta dessa troca. Então, abri a minha clínica este ano em Canoas. E aqui a gente tem várias áreas para esse público, principalmente. Eu tenho a certificação ABA, que é uma das metodologias comprovadas pela literatura para o tratamento de autismo, né? Lembrando que o autismo ele não tem cura, ele tem o tratamento, a gente consegue deixar os sinais mais sutis, melhorar o prognóstico daquela criança. E hoje, então, a minha área específica é a estimulação precoce, a intervenção precoce nas crianças. Eu atuo principalmente com as crianças de 1 a 5 anos, que é o tempo aí das crianças, intervenção precoce que a gente chama, é até essa idade, 5, 6 anos. Então, hoje eu atuo com as crianças que têm atraso de fala, atraso no desenvolvimento da linguagem e crianças com autismo. E sou apaixonada. E essa questão dos olhos veio assim, desde o início que eu comecei a lidar e estudar sobre. As crianças têm muitas questões aí que a gente ainda vai tratar aqui, sobre sono, principalmente, que é uma coisa que aparece bastante. E desde então, eu sempre recomendava, porque eu faço uso dos olhos, e eu recomendava, eu disse, faz o teste. E aí as mães se apaixonavam muito, então eu confio e acredito muito, muito, muito nos benefícios que os olhos trazem para as crianças, principalmente assim, nessa fase de desenvolvimento, porque os pais têm muito receio do uso de medicação. E aí, às vezes, eles não medicam a criança, porque eles só enxergam essa parte, né? Muitas vezes não são recomendados, os olhos não são... os pediatras, tem muitos pediatras ainda que desconhecem, infelizmente. E aí, os pais, eles, não vou medicar, porque é muito novo. E aí eu falo, tá, mas e os olhos? Aí eu vou entrando nas famílias com os olhos, e adorei o convite das gurias em relação a isso, porque... tenho certeza que traz muitos benefícios para o desenvolvimento delas. Isso, tá vendo, gente, por que ela foi nossa convidada? O universo conspirou para isso, para que ela estivesse aqui, porque isso, né? é maravilhoso ter essa junção, né? Porque não tem cura, é uma questão mesmo de auxílio. Ninguém está aqui promovendo cura de nada, mas sim ajudar no processo e auxiliar para que tudo seja um caminho mais leve, né? E não tão penoso assim. Então, antes da gente começar aqui a nossa agenda, só relembrando, né? Hoje sou eu e a Nath, amanhã vai ser a Fê com a minha xará, que eu não tenho o prazer de conhecer ainda, mas que eu não tenho ainda o prazer de conhecer, mas eu vou conhecê-la virtualmente, e depois a Tá com a Carla, que é uma chefe de cozinha funcional, totalmente voltada para essa questão também do autismo e do TDAH. Hoje, eu e a Nath, a gente vai focar mais na questão do autismo, tá?
Então, pode começar, Nath. Bom, então muitas pessoas, né, chegam para mim e perguntam que idade. Meu filho não tem. Chego com essa pergunta aqui. Meu filho já tem idade para verbalizar o que deseja, mas não fala. É caso de autismo? Porque hoje está muito banalizada essa questão do autismo, né? Tudo, a criança tem alguma coisa diferente, já é autismo. E aí as mães jogam um atraso de fala no Google e aí aparece autismo, né? Sinal de autismo. Então, assim, tem que ter muita cautela nesse momento, porque a criança, quando ela tem, a partir de um ano, ela já começa a falar as palavrinhas, né? E então ela já tem idade para verbalizar. Aos 2 anos ela tem que estar fazendo frase. Se aos 2 anos ela não está fazendo frase, alguma coisa está acontecendo. E se a criança não está falando 10 palavras, 50 palavras no repertório dela, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, chega para fono, né? Essa criança chega para fono, ai, meu filho não fala, precisa de fono. Então, o que acontece muito assim aqui no meu espaço terapêutico? As crianças chegam a mim com atraso de fala e aos poucos, então, durante as avaliações, eu vou identificando sinais de autismo. E aí eu encaminho para neuro, porque fono idealmente não dá diagnóstico, e outra porque quando o neuro fala, as famílias levam mais a sério também, né? E o neuro tem um tipo de avaliação diferenciado, então é diferente. E então eu sempre encaminho para o neuro também dar a opinião dele, além da minha, e para as famílias também levarem mais a sério a situação. E o outro caminho que chega a mim é já com o diagnóstico de autismo. Ai, meu filho precisa, o neuro mandou que precisa de 2 vezes de fono. Então, tem esses 2 caminhos que chegam para mim na clínica. E lembrando que essa questão de ele não fala é sinal de autismo, a gente tem que cuidar. Cuidar se tem o que tem associado a isso, tá? Perfeito. Então, assim, como saber se o atraso de fala é um sinal de alerta, né? Como saber se a gente realmente precisa se preocupar com o atraso de fala em relação ao autismo? A criança com autismo, ela tem uma intenção comunicativa muito baixa. O que é isso? É uma necessidade de falar, de verbalizar as coisas que ela quer, de verbalizar para o outro o que aconteceu na casa da avó, como é que eu me machuquei. Elas não entendem o porquê que eu preciso compartilhar. Por que faz a minha mãe ficar feliz se eu contar para ela que eu estava com saudade, né? E também a intenção comunicativa dela é baixa porque ela não sente necessidade de interagir com o outro. Essa questão da interação para a criança com autismo, ela tem bastante dificuldade. Então, se ela está aqui brincando, por que eu preciso contar para a mãe, mostrar para a mãe que o brinquedo estragou? Por que eu preciso contar para a mãe como é que isso aconteceu? Então, a gente precisa trabalhar isso na intervenção precoce, é isso que a gente atua aqui quando a criança chega no consultório. E por isso a importância de levar a criança para uma intervenção de forma precoce, assim que identificar que tem algo errado. E é o que eu sempre digo também, esquece um pouco do rótulo e vamos atuar naquilo que a criança apresenta de dificuldade, né? Então, praticamente é isso que acontece. Por que é importante a consulta com fono? Na verdade, é isso que eu mencionei, assim, porque quanto mais cedo a criança receber intervenção, receber bons estímulos, o ambiente da família alterar, né, tudo, porque às vezes a gente, principalmente hoje com correria, os pais, né, tanto a mãe quanto o pai trabalham, e aí tudo é no automático, bota a criança na frente da tela para comer e tudo vai andando assim, nem percebe o que está acontecendo. Então, essa criança perde estímulo. E quando vê, tá lá entrando na escola e os pais começam a identificar os atrasos e as coisas que tem de errado. Então, é super importante a intervenção precoce para melhorar esse prognóstico, para a gente conseguir diminuir os sinais do autismo. A criança que ela tem dificuldade de interação, dificuldade nessa questão da intenção comunicativa muito baixa,
Quando ela recebe bons estímulos direcionados, com uma metodologia certa, ela vai conseguir, com grandes chances, de diminuir esses sinais, de conseguir entrar lá na idade escolar com uma melhor interação. Então, tudo isso é muito importante, né? E principalmente para atenuar os sintomas e a criança ter um melhor desenvolvimento. Perfeito. Esse material, então, é o que eu passo sempre para os pais. No momento que eles chegam aqui, eu sempre dou uma mini aula, assim, de cuidados de estimulação, o que eles não devem, o que eles devem fazer para ajudar a criança a desenvolver a linguagem. Coisas que parecem óbvias, mas não são. Os pais, eles ficam surpresos, assim, com essas informações que têm. Rapidamente, assim, eu vou citar as principais, tá? A gente dá opções para as crianças, por exemplo, tu quer a bola ou tu quer o carro? Aí a gente não dá as opções no dia a dia, né? A criança já vem apontando, já vem com a mão e tal, tu já sabe que daquilo que tá na prateleira, o preferido dela é a bola, e a gente já sai dando a bola, que tá na hora do mamar, ela tá chorando porque ela quer mamar, e a gente já vai dando. Então a gente tem que nomear as coisas que a gente dá para a criança, aquilo que ela quer. A gente tem que se agachar para falar com ela, para ela conseguir ter um contato visual e entender que essa troca de expressões é importante. A questão do sono, eu sempre bato na tecla que o sono é uma coisa que é extremamente importante e essencial para o desenvolvimento, porque a criança que não dorme bem, ela não vai ter um aprendizado com rendimento no outro dia, que nem a gente. Eu sempre trago, assim, os pais para essa reflexão, porque, nossa, a gente não dorme bem, no outro dia a gente está azedo, né, que é o que eu falo, a gente não consegue prestar atenção, a gente fica muito avoado, esquece das coisas, a gente fica irritado. E a criança da mesma forma, às vezes chegam aqui, a criança está do avesso, e eu disse, não dormiu bem. Não, essa noite ele acordou muito, estava muito agitado. Então, o sono reflete muito no desenvolvimento. E isso já tem muito na literatura hoje. Por isso que é bem importante. E outra questão é a irritabilidade, que eu falo para os pais, comportamento, né? Que os pais, muitas vezes, eles acabam reforçando comportamentos de irritação, de agressividade, e eles não sabem lidar com isso, não sabem como é que podem diminuir com esses comportamentos. E então tudo isso acaba refletindo na terapia e no desenvolvimento da criança, consequentemente, né? Porque se tem coisas, o ambiente da família, o ambiente familiar, já diz hoje na literatura que é 90% do desenvolvimento da criança. E aí os pais chegam, né, para mim e dizem, mas eu faço o melhor que eu posso em casa, eu sou uma super mãe. Só que às vezes, né, não conseguem identificar essas questões pequenininhas que fazem toda a diferença. Que o sono está conectado com o comportamento, que está associado ao bom desempenho, uma melhor concentração, uma diminuição da irritabilidade, né? É Então, impressionante isso. Até na escola a gente observa muito esse tipo de padrão quando tem alguma coisa errada em casa. E é assim, batata. Se a criança ela tá bem, é uma criança que geralmente é mais tranquila e de repente, do nada, ela mudou. Mas mudou assim de uma forma de birra, não é o Terrible Two, é uma questão já até ultrapassada, a gente brinca dos 2 anos, mas independente disso, observa-se muito essa questão mesmo, Nath, porque quando a gente vai conversar, até com ela, ela começa a falar. Ah, papai e mamãe estão brigando muito, ou a questão de não estou vendo meu pai, não estou vendo a minha mãe, e a forma dela se expressar é chorando, é fazendo birra, porque ela não sabe. Muitas crianças chegam aos 5 anos sem saber o que é estar triste, o que é, porque elas não sabem verbalizar, elas não sabem falar o que é o sentimento delas, elas não sabem dizer que elas estão sentindo felizes, ou alegres, ou com fome, elas simplesmente choram, e aí vai no automático mesmo, e essa questão que você abordou é muito interessante, principalmente essa base que se fala muito hoje de conversar no mesmo nível, né, de altura, isso tem se difundido bastante, funciona muito, porque você está tendo uma conexão ali. Você imagina, nós, adultos, quando recebemos alguma tom de autoridade, e você ficar, já é pesado, imagina uma criança receber toda hora aquela bronca e ficar olhando sempre para cima, ela não vai se conectar contigo, né? Isso é muito bacana, esses passos que você costuma dar na sua clínica.
Faz toda a diferença, sabe? Porque os pais, eles não se dão conta, não é por maldade, mas não se dão conta. E quando eu trago essa reflexão para eles pensam, eles olham assim, meu Deus, realmente eu faço tudo isso que não é para Sim, fazer. porque ninguém nasce pai e mãe, criança que ensina a Claro! ser. E todo mundo é isso, faz o seu melhor, mas vai tão automático e a gente acaba não sabendo assim como lidar, né? Já estou eu me colocando aqui como mãe, né? Mas ainda não sou. Mas tenho um sobrinho que é quase um filho, então por isso que eu falo com tanta, como se fosse meu. Mas é isso, porque e é ruim porque acaba vindo a culpa, a mãe se culpa demais, né? Sim. Se doa demais. Então, é o pai também, lógico, mas a mãe geralmente ela tem um sentimento mais de culpa, assim, é mais maternal nessa questão, né? E quando se Mas trata da criança com autismo, ainda mais, né? é, Porque tem muito, muito, muito esse sentimento de culpa, assim, na família. Então, a gente tem que pegar leve também, nesse é, sentido de... Mas, ao mesmo tempo que eu sempre levo com leveza, eu divido responsabilidade, sabe? Porque, às vezes, parece que a Fona é uma fada. E, na verdade, a criança vem 2 vezes na semana e passa o tempo todo nos outros dias, né? Ou todas as outras horas da semana com os pais. E o que eu ressalto muito também que tem aqui nesse PDFzinho sobre as rotinas, porque a gente tem muitos momentos ricos durante o dia que fazem parte da rotina e são essenciais. A gente não precisa necessariamente sentar 1 hora com a criança e ficar estimulando ela. A gente tem que aproveitar o momento da hora da refeição, da hora do banho, da hora de escovar o dente, na hora de trocar a fralda, de vestir. E esses momentos são riquíssimos de troca de expressão, de aumento de vocabulário, e muitas vezes esses momentos são os que passam automático. Vem aqui que eu vou é. botar o casaco, que vamos comer, que senta aqui, que liga o celular, É a né? famosa qualidade, né? Você não precisa estar 24 horas com o seu filho, 8 horas direto com o seu filho, mas quando Exato, estiver, esteja presente, muito exato, presente. Inclusive, tem um vídeo exatamente. bem bacana no YouTube falando sobre uma menina falando sobre isso. Depois eu posso até compartilhar com vocês depois, que fala da importância que tem logo desde o início, dos primeiros momentos, até os 7 anos de idade, ou 5, salvo engano, estou na dúvida agora, do pai não ficar ali toda hora no celular e ser a criança, tô aqui com você, vamos ficar, lógico que acontece, né, gente? É impossível também você ficar, vai acontecer alguns equívocos desse, né? Mas pelo menos a maior parte tá com ela brincando, interage. Interage que isso vai ser muito importante para ela poder desenvolver a questão neural. É bem bacana, depois eu passo para vocês. Bom, Legal. então, aqui você quer falar mais alguma coisa, Nath? Não, quem quiser esse PDF aí, pode me procurar que eu mando, tá? Perfeito. Então, vamos aos óleos essenciais, gente. Coube a minha missão de falar sobre eles, principalmente pelo que eu falei no início, para quem perdeu, aí tem um mini clientezinho especial para mim, que eu tenho um protocolo de autismo com ele, junto com os óleos essenciais, né? E tem funcionado de alguma forma, tem mais ou menos um mês, indo para o segundo, e eu tenho tido alguns feedbacks bem bacanas da mãe dele, que ela está no meu coração e ela é uma das percussoras aí do projeto Aroma Kids, e de eu ter, inclusive, me candidatado a entrar em um dos temas do grupo que a gente resolveu logo no início do mês, o nosso grupo que a gente faz parte, a falar sobre esse tema. Então, vamos lá. É importante eu falar, porque tem muitas pessoas novas aqui que não têm o contato com os óleos essenciais e acha que são questões místicas, né? De achar que eu vou aqui passar, eu vou aqui mentalizar e vai fazer efeito. Ou pior, é só um cheirinho, eu só quero botar um cheiro aqui e pronto. Não, vai muito além, né? A Nath mesmo falou logo no início que ela até prescreve bastante, orienta muitos pais, né, a utilizar, fazer a tratativa com o uso dos óleos, para justamente amenizar as questões do autismo, porque vamos ressaltar mais uma vez que ninguém aqui vai passar cura de nada, ninguém aqui vai passar receita de remédio de nada. Realmente é um protocolo voltado e uma orientação voltada para que possa auxiliar nesse processo e seja mais leve. Então,
a questão dos óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, né? Então, pode ser do caule, da raiz, das folhas, e ele vai ser extraído e, consequentemente, vai conter o composto químico. Cada planta tem um composto químico que vai ter ali as propriedades que vão ajudar para aquela questão que você está querendo trabalhar. Ou é sono, ou é questão mais de ansiedade, ou é até uma questão de ânimo, para você ter um pouquinho mais de ânimo, e, consequentemente, os compostos químicos eles vão determinar os potenciais benefícios daquela planta. Então, não é achismo, é ciência, comprovado, estudos científicos comprovando os efeitos do óleo essencial na nossa rotina, na parte neurológica, principalmente, é muito bacana. E eu vou aqui elencar de uma forma muito simples de como que funciona, por exemplo, a inalação. Por que que ela faz esse efeito? Por que que o óleo essencial ele tem esse efeito no nosso corpo? Porque existem 3 formas. A inalando, né, tópica, e no caso da do terra, que são os óleos que nós aqui trabalhamos, ingestão. Mas isso vai ficar para segunda-feira, na aula de protocolo, que a gente vai falar e conversar a respeito, que são sugestões de uso de protocolo com os óleos essenciais, tá bom? Então, aqui ao inalar, você vai inalar os óleos essenciais, né, seja na forma de concha, seja no próprio frasco diretamente, no difusor, seja ele pessoal ou ultrassônico, e ele vai ser captado pelos receptores olfativos do nariz. Consequentemente, vai ser processado isso, e os neurônios, né, que são células nervosas, eles vão enviar os sinais nervosos para o cérebro, que vai identificar o odor, e, consequentemente, as informações vão ser passadas para o sistema límbico, que é onde a gente armazena ali todas as questões emocionais, está completamente voltado para a questão nervosa, para o sistema nervoso central. Então, o sistema límbico vai produzir uma resposta, e essa é a resposta que a gente tanto recebe e se beneficia dos óleos essenciais, que vai ser uma lavanda que vai talvez acalmar você ou deixar você menos ansioso ou melhorar o seu sono, uma copaíba e por aí vai. E a gente vai aqui analisar alguns óleos que são importantes, que ajudam no processo do autismo, tá bom? São aqui alguns carros-chefes, assim, não são somente eles. Então, eu pensei aqui em conjunto com as meninas, a gente trabalhou muito em conjunto. Eu não podia deixar de falar da tangerina, do lemongrass, do cedro, do vetiver e da bergamota. E aqui eu vou passar o motivo do porquê da escolha deles. Gente, a tangerina é engraçado porque para a gente é algo normal, né? Assim como a copaíba, só que não é tão normal assim, não é um óleo que a gente tem que achar que ele é tão bobinho, tangerina, parece, pega ali a tangerina, come, tá? É um sabor, um aroma muito comum, né, para nós brasileiros, a tangerina. E tem muitas pessoas que lembram da infância com a tangerina, justamente por ser tão comum até na nossa alimentação. E a tangerina, gente, ela é muito poderosa. A gente, às vezes, não dá muito valor, porque a gente sempre vê e o que a gente tem sempre contato, e a gente não tem ideia da riqueza que ela é, principalmente na questão da comunicação. Por quê? A tangerina, ela é o óleo essencial que tem a maior quantidade do D-limoneno. O D-limoneno, entre várias questões que ele tem de benefício, vários benefícios que ele tem, ele vai promover a alegria e o entusiasmo. Então, olha o que é bacana, a gente se comunicar com entusiasmo, com euforia, com alegria, mas ao mesmo tempo a tangerina, por conta disso, do próprio limoneno, ela também não vai deixar aquela euforia excessiva, o que é muito bacana para a questão do autismo, porque já são pessoas bastante agitadas, mais eufóricas, elas precisam um pouco mais de calma, mas ao mesmo tempo a gente não quer sedar ela. Pelo contrário, a gente quer ali deixar ela num equilíbrio. E a tangerina, ela proporciona isso, porque ela vai dar aquele entusiasmo, aquela vontade de se comunicar e, ao mesmo tempo, deixar ali num nível tranquilo, de uma alegria tranquila, eufórica, né? Se é possível ter
esse pleonasmo, não, essa dicotomia, mas sim, até inclusive depois no próximo que eu vou passar, que é a bergamota, ela proporciona isso. Então, assim, além disso, ela diminui os níveis de cortisol, o que é perfeito. Então, se você diminui o nível de cortisol, você diminui o estresse, e é uma coisa bastante normal se ver no caso de autismo, o estresse, porque é isso, ele passa o tempo inteiro sendo podado, ou quem está com ele, o adulto que está com ele, não consegue entender também, passa o estresse que está, e ela aí potencializa o estresse. Então, assim, tendo uma criança ou um adulto que tenha autismo, que consiga equilibrar isso, equilibrando o cortisol principalmente, a consequência vai vir. Ah, Renata, mas como é que é isso? O Delimoneno é tão bom para estresse, mas ao mesmo tempo ele vai ser bom para alegria? Sim, gente, porque é isso que os óleos essenciais ele tem. Eles são tão perfeitos, eles são tão inteligentes que ele vai de acordo com a necessidade que o seu corpo pede. Então ele vai funcionar ali de acordo com o que você está precisando. Então, por isso que é possível você trabalhar com um óleo com várias propriedades, e em você o efeito ser diferente, e em mim ser outro, completamente diferente. Então, por isso que cada caso é caso, e não é receitinha de bolo. A gente pode até passar uma mini receitinha de bolo a priori para uma emergência, para alguma coisa, mas é muito importante esse contato individual para cada um, porque cada um é um indivíduo com as suas necessidades, não só emocionais, como físicas também. E aqui o lemongrass. Bom, por que do lemongrass? O lemongrass é o óleo do acolhimento. É aquele óleo que te abraça. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, tenho uma experiência com lemongrass de chá da avó. Eu não gosto muito de chá, mas o chá de capim-limão, o lemongrass é o capim-limão, é um dos raros, se não o único chá que eu tomo assim, eu lembro da minha avó fazendo, daquele cheirinho bem gostoso e acolhedor. Ele traz literalmente para mim, esse sentimento. E o lemongrass, ele vai abraçar você. Então, o que acontece? A criança que com autismo, o que ela precisa? Ela precisa ser acolhida, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa estar ali disposta, né, junto com a tangerina, que ela quer muito se expressar, que ela quer muito falar, ela também precisa se sentir pertencente ali àquela questão e ter aquele acolhimento. Então, o ambiente que ela tiver, a questão ou do uso tópico, enfim, que a gente vai tratar na segunda-feira, o lemongrass, ele vai trazer isso, porque ela vai se sentir num ambiente acolhedor. E como que qualquer pessoa se sentir num ambiente acolhedor, ela não sente mais à vontade? Ela não se sente mais aberta? Ela não se sente de uma forma mais receptiva e até disposta a ter mais trocas? Então, assim, ele vai sair de uma questão mais acuada, mais agressiva, porque quando você está se sentindo acolhido, você se sente em casa. E quando a gente se sente em casa, a gente consegue se sentir confortável, né? Assim, né? A regra é essa, né? mas presume-se que sim, né? Que a gente está em casa, a gente fique mais tranquilo com o ambiente. E o cedro, gente, o cedro está aí também em conjunto com esses dois, porque é o óleo da sociabilidade. Ele vai como se fosse abarcar todos os outros dois que eu falei, porque ele faz com que você se sinta pertencente àquela comunidade, àquele laço, ao lugar que você está. Então, o que infelizmente a gente vê, né, na nossa sociedade, quando tem algum autista? Nossa, olha com um jeito mais assim, nossa, ou então até com um olhar de pena discriminador. E não é isso que nem as mães que têm filhos autistas querem. Pelo contrário, elas querem que eles sejam vistos como outra pessoa qualquer, como seres iguais a nós, dentro de uma possibilidade, lógico, né? Então, é tratar eles assim com igualdade. E o cedro, ele vai possibilitar essa questão emocional deles se sentirem pertencentes àquele ambiente que ele vai frequentar. Então, além do que o cedro ele acalma, ele vai ser uma excelente alternativa para quem não gosta muito do aroma floral,
pode para ele porque ele tem um cheiro, um aroma mais amadeirado, e ele consegue, de uma forma conecta e perfeita, fazer essa junção de você se sentir pertencente àquele meio e, consequentemente, você se sentir mais mais tranquilo, mais calmo. E aí a gente vai trabalhar as questões da hiperatividade, da questão do nervosismo do autista, e aí consegue ali nivelar as questões emocionais e, consequentemente, viverem melhor na sociedade, né? O vetiver é muito falado para caso de autismo. É bastante divulgado, inclusive nas redes sociais. Assim como a lavanda é para o sono, o vetiver ficou agora sendo o centro das atenções para a questão do autismo. Mas, assim, repito, nem sempre o que todo mundo fala vai servir para você. Lógico que ele seria um carro-chefe, com certeza, para já direcionar o uso com ele, mas é o que eu falo, por exemplo, até com esse esse meu cliente, né? A gente fala, eu procurei passar óleos mais básicos para depois passar para esses mais assertivos, e tem dado muito certo. Então, assim, a questão não é necessariamente você já ir para aquele direcionado, você pode tentar alguns relacionados, assim, que a gente considera mais básicos, fazer junções entre outros, em conjunto, fazer um conjunto de um bom bolado ali, e depois deu errado, vamos passar para o que realmente vai ser ali quase sem erro, sem nenhuma sombra de dúvida, digamos assim, o vetiver seria ele. Mas, claro, isso é livre, isso faz parte, assim, da minha estratégia, mas o vetiver, ele vai ser muito bom, porque ele vai literalmente aterrar, né? A gente fala isso muito na aromaterapia. O que seria o aterramento? É como se fosse trazer a gente para o centro, aterrando ali, colocando, vem cá, vem para a realidade, né? Vamos equilibrar ali os nossos pés no chão, trazer você aqui para o centro. E por conta do Cusimol, um nome dificinho de falar, ele vai proporcionar essa questão sedativa e ansiolítica, além de ser um excelente tônico para os nervos. Se vocês perceberem, todos eles até agora vão sempre trabalhar a questão de sedação, de impaciência, irritação, ou então para o lado mais para acalmar, porque é muito importante isso na questão do autismo, porque eles ficam bastante nervosos, porque não conseguem se expressar, e aí a gente vai trabalhar com as questões dos profissionais em conjunto, por isso muito importante tudo isso que a Nath falou no início, porque os olhos eles vão entrar ali em paralelo com tudo que ela quer trabalhar e o outro profissional também, né? Por todas essas questões que eu já falei que é possível os olhos eles trabalharem. E aí a bergamota. Bergamota, gente, é muito engraçado. Todo mundo às vezes fala, mas como é que pode acalmar e ao mesmo tempo trazer revigorar e tal? Mas justamente por conta da propriedade que ela tem, que é o limoneno novamente, né? Então, ela é muito conhecida por isso, além do que ela traz a questão da autoconfiança e segurança. Então, se o autista ele se sente, ou quem quer que seja o indivíduo, tendo ou não autismo, TDAH, mas o foco aqui sendo o autismo, ele se sentindo confiante, qualquer pessoa se sente confiante e segura por todas essas questões que eu falei já, tudo vai fluir. Se eu tenho uma alegria na fala, se eu tenho a questão de ter mais tranquilidade, se eu me conecto com o presente, se eu estou confiante com o que eu sou e como eu estou sendo, se o ambiente que eu estou me acolhe, por que não tudo isso não ser desenvolvido passo a passo, gradativamente, para que consiga ter ali uma tranquilidade e dê, consequentemente, um desenvolvimento em todas as questões que a gente precisa trabalhar e cada vez mais melhorar as questões do TEA, né? E tornar aí cada vez mais leve e tranquilo esse processo, que não seja tão penoso, tão doloroso como geralmente porque é sempre uma novidade, os pais costumam, e normal, né, assimilar tudo isso, mas eu costumo dizer que são seres muito especiais
e que se chegou na casa do indivíduo ali, daquela família, dos pais, é porque eles foram seres muito importantes e escolhidos assim por eles, por Deus, porque são seres bastante especiais em todos os sentidos, né? Só basta a gente ter um pouquinho aí de paciência. Mas no mais, gente, eu falei de uma forma bastante breve, porque a ideia é essa, que nós trouxéssemos aí um profissional para elencar as maiores dificuldades, o que seriam necessários para a gente poder tratar na questão, no caso nosso agora da fono, e um breve relato de quais óleos seriam possíveis nessa tratativa para poder auxiliar, repito, e não curar, e a gente conseguir caminhar de uma forma mais harmônica, menos dolorosa e mais leve para esses serizinhos tão especiais. Nath, você quer falar alguma coisa? Olha, fiquei aqui encantada, porque eu não sabia de todo esse aprofundamento, né? E é maravilhoso tudo isso. Nossa, se todas as famílias pudessem tiver, né, esse conhecimento, vou compartilhar para todo mundo depois isso aqui. Porque, nossa, ajuda muito na terapia. Sim, até na terapia eu vou colocar um difusor e no momento que você for trabalhar, colocar todas essas questões, fica muito bacana e fica até mais fácil. Sim, sim, não, maravilhoso. Gente, deixa eu fazer uma pergunta só. Nath, você já usa algum desses óleos nos teus encaminhamentos com os teus pacientes? Olha, vou te dizer que o vetiver eu conhecia, era esse que eu recomendava, e o lavanda para o sono. Esses outros eu desconhecia, assim, os benefícios para as crianças com autismo, né? E maravilhoso, amei. Não, dá para fazer um mix de tudo e botar no difusor? Dá sim, dá sim. Inclusive, é bacana porque o que acontece? Às vezes, você vai ter um paciente que não vai... isso é muito importante, inclusive, falar, foi bom lembrar, que não vai gostar do aroma da lavanda. E, gente, tá tudo bem. Então, o que a gente vai ver? Vamos pegar um aroma que ele vai gostar, porque, assim, tanto nós... adulto, criança, ou quem está com a questão do TDAH, autista, enfim, todos nós, seres humanos. A gente ninguém precisa ficar forçando o uso de um aroma que você não quer. E outra, imagina, já é difícil você conseguir passar uma tranquilidade ou acalmar ali uma criança com autismo que ela é mais agitada. Aí você pega a força ela, pega o pé dela, ou o que quer que seja, as costas, força ali um óleo. Gente, ela vai ligar aquele aroma a isso e não vai funcionar. Não vai ser algo traumático. Sim, para a gente, né, que não tem nenhuma questão relacionada a isso. É traumático, você lembra assim, nossa, assim como os aromas bons, né, que você, esse cheiro que é cheiro da casa da minha avó, cheiro de não sei o que lá, de lembranças boas, não vem os cheiros ruins, uns aromas ruins? Sim. Então, imagina, isso também é um processo muito importante de ser levado em conta na hora do momento em que for utilizar os óleos essenciais, principalmente neles, porque tem que ser um momento muito prazeroso, inclusive, assim, bastante lúdico, mostrar o óleo, deixar ele tocar no óleo. Nossa, você gosta desse cheiro? Aí ele vai fazer talvez assim, não. Aí você vai testando, vai com calma, vai botando ali, vai fazendo toda uma questão lúdica, que aí depois ele vai até pegar o óleo e passar, né? Como acontece com crianças, né? Até a questão sensorial, né, Renata, que as crianças com autismo têm, não podemos generalizar, mas elas têm questões sensoriais envolvidas. Aí, se o olfato é uma questão dessa criança que é forte, né, que ela tem uma sensibilidade aí ao cheiro, a gente tem que se dar conta desse detalhe e, de repente, usar o óleo de uma outra forma, né? Você sabe melhor do que eu. Mas os pais, as famílias têm que tem que se ligar nesses detalhes, porque não adianta tu dar lá para a criança, botar no difusor, quando vê que lá tá irritando cada vez mais a criança, né? Isso. Tá desorganizando ela, fica desesperada dentro de casa, porque o cheiro incomoda, de repente. Então, isso. Tem que cuidar. Com certeza. Aí a culpa passa para a gente. Esse óleo essencial não funcionou, então piorou, mas calma.
relata para a gente, fala como é que é, porque é isso, esse é o nosso trabalho. Por isso que é uma coisa muito personalizada. A gente tem que sentir, a gente tem que saber como é que vai ser a reação desse óleo, porque a gente tem outras alternativas, né? Tantos óleos têm a mesma propriedade, então o que vai diferenciar ali a potência no componente X, que vai ser melhor, ou então um aroma que vai ser mais agradável para você do que o outro que a gente passou. E fundamental, nossa, isso que você falou é de extrema importância, muito importante mesmo. Ainda mais considerando que, principalmente o autista, nessa questão sensorial, como a Nath comentou, tem autistas que não aceitam cheiros. E, de repente, a gente chegar com um rolon ou colocar um difusor, isso pode incomodar mais. O ideal seria a gente, no dia a dia, compreender qual seria a melhor forma dessa apresentação e dessa introdução. De repente, ele não vai gostar de um rolon no óleo carreador, mas a gente tem condições de oferecer um perfume, por exemplo. E ele pode escolher e deixar ele participar desse momento da escolha do cheirinho para a gente fazer um perfume, porque a gente fala bastante do óleo vegetal, mas existem no mercado, principalmente nesse mercado de terapias naturais, o álcool natural para a gente fazer com óleos essenciais perfumes pessoais. Então, de repente, para um autista, de repente, de acordo com o espectro dele e da questão sensorial envolvida para aquela situação, a gente conseguir mais por esse meio. De repente, fazer um esborrifador para a cama, para a hora de dormir, mas não que fique algo direto nele, né? Que seja um ritual, um momento em que ele concorde, né? Então, isso acho que é muito importante. Muito mesmo. E a gente tem que saber, antes da gente falar assim, ó, realmente não tem como, não tem saída, o que é difícil acontecer, né? Mas ao menos amenizar alguma coisa, a gente vai conseguir ali com várias alternativas. Então, a gente precisa ter essa troca entre a questão dos nossos clientes, né, o profissional e o nosso trabalho, para que tudo seja uma simbiose perfeita, né, e tudo trabalhe em conjunto e a gente consiga melhorar ali todas as questões que precisam ser melhoradas, né. Bom, gente, então é isso. A gente elaborou um protocolo, né, de uma forma muito básica, é uma sugestão de alternativas, alguns dos óleos que eu já falei aqui. A Fê vai falar mais amanhã também, a Tá também no sábado, mas aqui ficam os kits que nós fizemos para facilitar, né, o uso, que é o kit prêmio, que ele está pelo valor de R$ 1.293 e mais o frete, o kit Smart TA e TDAH e o kit Essential, que também está por esse valor, e todos, aí a gente inclui o frete de acordo com a sua região, porque muda, não é um preço fixo, vai mudar da região. Então, aqui está a forma, o primeiro kit a gente não consegue dividir, ele pode ser pago no cartão de crédito ou no boleto, o segundo, a partir do segundo kit, a gente consegue dividir em até 3 vezes, e o segundo, obviamente, também entra nessas questões. Aqui, basicamente, para não prolongar muito, vocês vão ver nos slides que cada um tem uma indicação. Então, aqui a gente já vai ter um suporte neurológico, anti-inflamatório, para a imunidade, desintoxicante, suporte ao sono, e a cada kit, conforme for aumentando, a gente vai dando um plus aí para aumentar a tratativa nesse auxílio aí das questões que não foram tratadas no anterior, até chegar no terceiro kit e ter aí um combozinho mais completo, tá? E aqui vocês depois contatem as pessoas que te convidaram para poder saber como adquirir. Se vocês não tiverem nenhuma consultora, estamos nós aqui dispostas a ajudar vocês, só entrar em contato com a gente. E aqui, como, quando e quando usar os óleos, tá? A Tá, como bem já disse anteriormente, ela vai passar junto comigo e com a Fê, a gente, segunda-feira, um protocolo de sugestão para a gente poder auxiliar aí nessas questões, tá, gente? Vai ser uma coisa muito da nossa experiência, com a questão dos nossos estudos,
da nossa capacitação com os olhos, e então vai ser uma troca bem legal, cada uma com a sua visão particular ali, e que a gente vai ter para falar na segunda-feira. Bom, aqui tá aqui a minha rede social, que é a Plentiful Oil, que é onde eu divulgo as questões dos olhos, e o projeto Aroma School, que eu já iniciei na escola da minha família, que infelizmente a gente ainda tem um impasse de difundir isso mais no ambiente escolar, por conta de todas as questões ainda de ou misticismo demais, que as pessoas não acreditam, ou então resistência demais, porque as pessoas não entendem muito o que seriam os óleos essenciais. E aí eu tive a graça de ter uma família que tem um ambiente que eu possa auxiliar nessas questões. A gente já tem tido alguns retornos bastante positivos. Então, eu consegui implementar o projeto. Para quem quiser saber mais, tiver algum interesse, até para que eu converse com alguma escola, pode me mandar o contato que a gente entra. E a gente vai conversar sobre o projeto, porque mais agregador ainda, além de você ter um ambiente familiar que tem os olhos, fora dele você ter a tratativa também com a aromaterapia, né? Bom, e aqui são os privilégios da nossa aula, da nossa semana, né? Que são os e-books gratuitos, com todos os encontros e as gravações. Algumas vão subir, ou todas, né, tá, para o YouTube depois, né, mas quem está fazendo parte do encontro vai ter isso já de antemão, logo na sequência. E aqui, adquirindo um dos kits, você se torna parte de um grupo de apoio dos óleos essenciais, né, a gente sempre vai, com certeza, não te deixar sozinho nessa, vamos monitorar aí todo esse processo, podendo auxiliar vocês no que tiverem de dúvida. E é isso. Aqui fica o meu contato com o da Nath, maravilhosa profissional que eu adorei fazer parte desse encontro com você, essa troca, foi muito bom te ouvir. E qualquer coisa, nos contacte. Com certeza, obrigada, gurias, pelo convite, adorei, aprendi muito com vocês e fico feliz em ter participado, espero ter esclarecido também a minha parte. E a parte de vocês, nossa, colabora muito com o meu trabalho e com o desenvolvimento dos meus pequenos aqui. Fico muito feliz. Podem contar comigo. Muito bom. Eu vou então agora aqui dar um stop recording, aí a gente tira as nossas dúvidas. Nath, muito grata. Nossa, hoje